Olá, esta é a apresentação do G1 para a disciplina de Economia e Mercado, cujo tema é Reforma Tributária e tem como subtema o Sistema Tributário Atual para Bens e Serviços. A disciplina é ofertada no curso superior de bacharelado em Engenharia Elétrica do Instituto Federal da Paraíba, campus João Pessoa. O período de referência é 2020.2 das atividades de ensino não presenciais. O grupo 1 ele é formado por Chaiane Barbosa, Carlos Alberto, Everton Júnior, Guilherme Leite, Matheus Alexandrino e Pedro Soares. Esta aqui é a agenda da apresentação do G1, que tem como primeira parte a explanação dos objetivos. No segundo momento, iremos falar sobre as funções do Estado. Como terceiro item, temos o sistema tributário ideal. Após isso, o sistema tributário brasileiro. No quinto item, vamos falar sobre problemas do atual sistema tributário. No sexto, o sistema brasileiro versus o sistema ideal. E, por fim, considerações finais e referências, como oitavo item da nossa apresentação. Como objetivos, devemos apresentar o sistema tributário atual para bens e serviços em relação à tributação indireta e seus problemas especificamente sobre o ICMS, PIS, COFINS, o IP e o ISS. Falando sobre as funções do Estado, o Estado ele possui algumas funções e entre elas funções clássicas que trouxemos para essa apresentação. Devido à existência de falhas de mercado, tendo em vista a necessidade de aumentar o bem-estar da sociedade, em alguns momentos, claro, o setor público ele intervém de fato na economia e com isso, com essa intervenção, ele desempenha três funções clássicas. Como primeira, evidenciamos a função alocativa, em segundo, a função distributiva e em terceiro, a função estabilizadora. Falando um pouco sobre a função alocativa, essa função está associada ao fornecimento de bens e serviços que não são oferecidos adequadamente pelo sistema de mercado. Em outras palavras, essa função ela tem o objetivo, claro, de alocar os recursos, quando não for possível, claro, pelas condições de mercado que se passa em determinada sociedade e momento histórico, né? A determinação de preços de bens e serviços. Então, o objetivo final dessa função é alocar dessa forma e assegurar uma maior eficiência na utilização dos recursos disponíveis na economia. Como função, como essa função alocativa ela tem essas características, a gente trouxe como exemplo, claro, desse tipo de função, é quando o governo ele executa obras que beneficiarão a população. E um recorte dessas obras que beneficiam a população é a transposição do Rio São Francisco. Falando agora sobre a função distributiva, ela é voltada para a necessidade do governo de intervir na economia, visando corrigir a desigualdade existente na distribuição de renda nacional, que normalmente não é igualitária, né? Principalmente com as desigualdades econômicas vivenciadas atualmente no Brasil. Então, assim, a correção da desigualdade na repartição da renda, ela pode ser efetuada por meio da intervenção governamental, né, como ocorre por meio dessa função distributiva. Então, adotado algumas políticas de transferência de renda para buscar cumprir essa correção da desigualdade de renda vivenciada no país. Como exemplo dessa função distributiva, a gente tem a criação de programas sociais que visam a igualdade de renda no país. Então, como recorte desses programas, eu posso citar, entre outros, o programa Bolsa Família, e como outros exemplos, o Fundo de Partição de Municípios e o Fundo de Partição dos Estados. Como funções do Estado, como última função do Estado,
trazemos a função estabilizadora. Essa função, ela basicamente ela concentra seus esforços na manutenção de um alto nível de utilização de recursos e de um valor estável da moeda. Ela consiste na promoção do crescimento econômico sustentável com baixo desemprego e estabilidade de preços. Então, como exemplo, a gente trouxe um recorte do que aconteceu na década de 1980 e 1990, né, que foi justamente algumas políticas econômicas que foram tomadas pelo Estado para tentar, de alguma forma, controlar a hiperinflação que era vivenciada nesse período. Então, a gente consegue citar como alguns planos que foram tomados com base nos objetivos, né, que se pretendia controlar essa hiperinflação. Temos o plano Collor, com a mudança da moeda brasileira para o real. Então, essa mudança, essa política econômica, ela foi adotada com base no objetivo da função estabilizadora de controlar a inflação que crescia de forma descontrolada. Então, na época, é vivenciado esse boom da inflação, e os preços de produtos e serviços brasileiros eles subiram de forma absurda. Então, muito se sabe que para viver nessa época, além de gastar todo o salário aportado no mês, as pessoas elas criaram vários hábitos para tentar corrigir os problemas trazidos pelo aumento exorbitante, né, absurdo da inflação nesse período. Inclusive, esses hábitos eles perduram nos dias de hoje, como, por exemplo, as famílias elas se preparam para fazer compras de mercado que duram um mês, com o objetivo de economizar também e com o objetivo de fazer compras com o valor específico do momento, né? Sem correr riscos de um aumento abrupto da inflação nos preços e, por não ter comprado anteriormente, sofrer com esse aumento no futuro. Então, foi nessa época que se consagrou o dragão como símbolo da inflação. Esse símbolo, ele representa o dragão, né, por ser um monstro e em vários fatores da literatura. Bom, gente, então, depois dessa fala de Everton, é muito importante a gente, diante desses pontos que ele foi elencando, é muito importante a gente frisar que no nosso contexto atual, e quando eu falo contexto, não estou apenas me referindo ao Brasil, mas que a gente consegue contemplar que existem sistemas tributários bons e ruins. Mas, assim, a gente, diante dessa ideia que eu acabei de expor, né, de bons e ruins, a gente fica com o seguinte questionamento: mas o que é que define se o sistema tributário é bom e ruim? E o que é que define quais são as premissas iniciais, quais são os princípios que eu devo seguir, que o Estado deve seguir para que o sistema tributário ele seja ideal, certo? E aqui a gente pode elencar alguns, que eu vou passar aqui rapidamente, mas esse assunto a gente viu já lá na semana 14, mas é importante apenas relembrar, certo? Então não vou me aprofundar tanto nesses conceitos. E no decorrer da apresentação também vocês vão contemplar durante a fala dos meus amigos, alguém comentando, expondo a respeito também desses princípios, certo? Mas a questão do princípio da neutralidade, que o professor Robson bem colocou lá, que para ele é um dos mais importantes, certo? Ele trata a respeito do preço relativo, certo? O Estado, ele não pode, certo? Ele não altera esse preço relativo. Mas o que seria esse preço relativo? Esse preço relativo seria justamente uma comparação entre dois preços. Como assim? Vamos supor que, vou utilizar o exemplo que o professor utilizou na aula, mas vamos supor que uma casa, ela custa 20 vezes o valor de uma maçã. Então, quando eu inseri os valores dos tributos, essa relação, ela não deve ser alterada. Então, mesmo com os tributos, essa relação, por exemplo, de que a casa ela custa 20 vezes mais do que uma maçã,
ela deve permanecer. Então, o Estado ele não pode chegar e alterar essa relação no preço relativo, certo, gente? Então, já com relação ao princípio da equidade, está se referindo ao princípio de pagar o preço justo, certo? Ah, o preço justo que vai se pagar por determinada coisa. Então, mais o que seria justo, né? Qual seria a definição de justo? Então, entra aí os princípios do benefícios e o princípio da capacidade de pagamento, certo? O princípio do benefício é justamente aquelas taxas que iremos pagar diante de determinado serviço. Por exemplo, a questão da CAGEPA. Se paga uma taxa pelo serviço que você está se utilizando. E quanto mais você consome lá, né, a questão da metragem de água, você mais está pagando, certo? Mas existe também o princípio da capacidade de pagamento, que ela é subdividida em três: capacidade de pagamento de renda, consumo e patrimônio. As definições elas são bem diretas. Renda está se referindo à renda, como o próprio nome já sugere, quanto mais você ganha, mais imposto você vai pagar. A questão de consumo, quanto mais você consome, mais você vai pagar. E a questão de patrimônio, quanto mais patrimônio você tem, mais você vai pagar esses impostos, certo? É importante também destacar que nesse sistema a gente pode classificar os tributos os impostos, de maneira direta e indireta, imposto regressivo e progressivo, certo? O direto rapidamente incide sobre as impostos com relação à renda e o patrimônio. Já o indireto está relacionado, incide, né, na mercadoria e serviço, certo? Já o imposto progressivo é justamente de quanto você mais ganha, mais você vai pagar imposto. E o regressivo é justamente ao inverso. Então, eu passo a palavra agora para meu amigo, no qual ele vai falar um pouco mais a respeito do sistema tributário brasileiro. Bom dia a todos. Aqui quem fala é Pedro e eu vou estar falando um pouco aqui do sistema tributário, só que brasileiro, né, o nosso. Só retomando a ideia, que o sistema tributário, basicamente, ele é um conjunto de regras que vão estar ali regulamentando a cobrança, a arrecadação e a partilha dos tributos, né? Esses tributos que eles são pecuniários. Ou seja, em resumo, o sistema tributário ele consiste justamente nisso, dele fazer essa arrecadação e para quê? Para subsidiar as ações governamentais. E aí essas ações vai de serviços públicos, pagamento de funcionários públicos, investimento em infraestrutura e demais outras ações que o governo compete a fazer. Só pegando uma base histórica, quando o Brasil ele se tornou uma república, ele trouxe ainda boa parte do sistema tributário da época imperial, né? Então, o Brasil ele começou assim, mas ainda pegando um pouco do passado. E aí foi na Constituição de 1967 que houve uma reformulação mais brusca, né? Então, houve aí uma separação entre umas especificações para cada município, para os estados e para a União, no caso, a, o Brasil como um todo, né, federal. Então houve essa separação e também uma definição melhor a respeito dos tributos, né? Então seria divididos em impostos, em taxas e em contribuições de melhoria. Então nessa Constituição de 1967 houve essa reformulação bem mais, como posso dizer, reformuladora. E já na Constituição de 1988 houve outra reforma, mas ela foi não tão significativa. Ela estava mais ligada aos municípios, né? Uma reformulação mais específica. Então, como até aí o Varsano, eu citei ele aí, que ele fala justamente isso, que a estrutura básica da tributação brasileira vigente ainda é, em essência, construída em 1967, né? Na Constituição desse ano. Outro ponto interessante é sobre a questão de que os decretos, né, os tributos, eles estão ali conforme as leis. E as leis, por sua vez, estão conforme a Constituição. Então, o poder público ele tem que respeitar as diretrizes e dentre elas está a Constituição. Ele não pode estar
aplicando tributos que sejam que não estejam conforme a nossa Constituição atual. E em relação ao nosso sistema, ele é um dos considerados bem mais complexos, né? Então, em relação ao mundo inteiro, ele tem uma certa complexidade maior. E isso aí está muito relacionado à quantidade de tributos que é cobrada, à forma como é cobrada, as diversas normas que existem para estar regulamentando cada tributo. E só pegando um exemplo, como cada estado ele tem cada município tem seus tributos específicos, cada estado tem seus tributos específicos. Então são 27 estados no Brasil. Então tá aí só para ter uma ideia de quantos tributos existem e e quão difícil é para os fiscais eles estarem ali gerenciando essa quantidade enorme. E uma coisa interessante que eu li foi que isso é um certo obstáculo para o empreendedorismo, né? Então, a pessoa que quer ali começar seu negócio tem muita dificuldade. Essa questão tributária, ela dá um baita desânimo para quem quer começar essa área empreendedora. Então, essa questão da tributação brasileira tem muito disso, tem essa complexidade e dificuldade que ele traz para nós mesmos, nós como cidadãos. Deixo a palavra aí com o Carlos. Bom dia, sou Carlos. Vou falar um pouco de como são distribuídos atualmente os tributos brasileiros, né? Eles são divididos em tributos federais, estaduais e municipais, e aqui eu vou citar algum deles, como imposto de importação e exportação, imposto de produtos industrializados, imposto de renda à pessoa física e jurídica, entre outros, formam os tributos federais. Os tributos estaduais englobam o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, o Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doação, ITCMD, e o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA. Já os tributos municipais são formados pelo Imposto de Transmissão de Bens Intervivos, ITBI, o Imposto sobre Serviços, o ISS, e o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, o IPTU. Pode passar, Guilherme. Aqui eu vou focar um pouquinho nos tributos de bens e serviços, ou tributação indireta, que temos o Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PIS/PASEP, a contribuição para financiamento da Seguridade Social com fins e o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. No caso, esses formam a tributação federal. Na tributação estadual, temos o ICMS e no municipal, o ISS. Quase todos compartilham de pouca abrangência e muita complexidade. Por isso, a necessidade ineficaz de muitos impostos. No caso do IPI, ele incide apenas na industrialização de produtos e as alíquotas são muito variadas de acordo com a tabela enorme e complexa. O ICMS incide apenas sobre bens e serviços de comunicação e transporte interestadual e intermunicipal. O ISS incide sobre os demais serviços que são definidos de acordo com uma lista já pré-definida. Já o PIS e o COFINS têm até uma base ampla de bens e serviços, mas eles incidem apenas sobre empresas. Voltando para o ISS, é um imposto cumulativo, que é uma forma ineficiente que incide em todas as etapas do processo de produção e comercialização de produtos ou serviços, sem gerar créditos para as empresas. O PIS e COFINS, eles incidem uma alíquota de 1,65% e 7,6%, respectivamente, no regime não cumulativo e com apropriação de crédito para as empresas do regime, do regime de lucro real, que eu vou falar mais na frente o que seriam esses regimes tributários. E outra alíquota de 0,65% e 3%, respectivamente, no regime cumulativo para empresas que se encaixam no regime de lucro presumido, aumentando a complexidade e diminuindo a eficiência desses tributos, né? Já o ICMS, em transações interestaduais, pode ter parte do imposto cobrado no estado de origem,
simulando uma tributação à produção e servindo de manobra para uma guerra fiscal entre os estados brasileiros. Pode passar. Vale destacar também os regimes de tributação que eu citei anteriormente, que são o Simples Nacional, que, entre outros requisitos, deve ter um faturamento anual menor que 4,8 milhões de reais, isso nos casos das empresas, tá? O lucro presumido, um dos seus requisitos é o faturamento anual de até 78 milhões de reais e não se enquadrem no Simples Nacional. Nesse caso, a incidência de PIS e COFINS é da forma cumulativa. Já no lucro real, se encaixam empresas com atividades específicas ou faturamento anual acima de 78 milhões de reais, com incidência não cumulativa de PIS e COFINS, admitindo créditos entre as etapas de produção e comercialização de produtos e serviços. Bom dia, eu sou a Chayane e vou falar um pouco sobre os problemas no atual sistema tributário, começando pela litigiosidade. No Brasil, nós temos uma articulação muito complexa entre as normas nacionais, federais, estaduais e municipais vigentes, o que potencializa a multiplicação, de compreensões divergentes. Portanto, reduzir essa complexidade normativa de sistema tributário proporcionaria, em tese, a redução da litigiosidade. Como podemos ver aqui na imagem, segundo alguns dados, o estoque do contencioso vem subindo e alcançou 3,4 trilhões em 2018, ultrapassando o equivalente à metade do PIB do país. Além disso, temos que a conclusão de um processo de contencioso tributário no Brasil leva, em média, 18 anos e 11 meses, na soma das etapas administrativas e judiciais. Agora eu vou falar um pouco sobre a legislação complexa do nosso país. A complexidade do sistema tributário brasileiro, ela faz com que o custo de apuração e recolhimento dos impostos seja extremamente elevado. Segundo os dados, do Banco Mundial, o Brasil é campeão em tempo gastos pelas empresas para o cumprimento, de obrigações tributárias. Como vocês podem ver na imagem, o Brasil gasta mais de 1.500 horas por ano para pagamentos de tributos, enquanto aqui, como vocês podem ver, a Argentina, que está em segundo lugar, gasta cerca de 300 horas. Então, o grande número de tributos, os diferentes métodos de apuração, as constantes alterações de regra, a grande quantidade de exceções fazem com que o recolhimento e a fiscalização tributária sejam extremamente complexas e custosas, além de gerarem conflitos, entre os contribuintes e o fisco. Daí o que a gente pode concluir disso é que quanto mais complexo é o sistema tributário brasileiro, maior é a insegurança jurídica, mais volumosas são as ações judiciais e menores são os investimentos para o nosso país. E agora eu vou falar um pouco sobre cumulatividade. De início, eu vou falar o conceito de cumulatividade. Cumulatividade é um tributo cumulativo quando incide em duas ou mais etapas da circulação de mercadorias, sem que na etapa posterior possa ser abatido o montante pago na etapa anterior. Como o Guilherme citou anteriormente, para um sistema ele ser neutro, é pressuposto que não exista nele tributos cumulativos, Porém, considerando que qualquer sistema tributário no mundo apresente algum grau de cumulatividade, por menor que seja, pressupõe-se que a existência de tributos cumulativos seja pequena, o que não ocorre no Brasil. E, além disso, a cumulatividade também prejudica, a alocação dos recursos na nossa economia. Em muitos casos, a organização das cadeias produtivas segue critérios para minimizar o efeito da cumulatividade e não critérios para maximizar a eficiência. Por exemplo, algumas empresas elas adotam uma estrutura mais verticalizada para amenizar os efeitos da cumulatividade, mas não é uma escolha eficiente.
do ponto de vista econômico. O nível de cumulatividade no Brasil está entre 8% e 10% do preço dos produtos para a maioria das atividades econômicas. Segundo a SNI, em 2015, 6,45% da carga tributária totalizada gerada pelo atual sistema foram recolhidas por meio de incidências cumulativas. Aqui, como vocês podem ver na imagem, nós temos alguns exemplos de tributos cumulativos, o PIS, o CONFINS e a antiga CPMF. Bom, eu me chamo Matheus e eu vou falar agora de mais alguns problemas no atual sistema tributário. Começando pela oneração da produção, que está bastante relacionada com a cumulatividade, nós temos que esses resíduos de tributos que ficam pela cadeia produtiva, eles vão acabar se convertendo em custo para as empresas, né? Isso compromete muito a competitividade desses produtos brasileiros, tanto no mercado externo como no mercado interno também. No mercado externo, essa desvantagem vai existir porque nossos produtos eles são vendidos sem qualquer desoneração tributária, ao contrário do que ocorre com os produtos dos demais países. Então, essa diferença vai favorecer os produtos estrangeiros. Enquanto no mercado nacional, né, a desvantagem ocorre porque a cadeia produtiva dos produtos ela vai ser mais longa do que os importados, né? Desse modo, a cumulatividade ela vai ter um peso muito maior na produção nacional, como o Chayane falou anteriormente. Como vocês podem ver aí na imagem, um produto importado, ele vai sofrer uma alíquota quando ele é importado e passa para o revendedor, e sofre outra alíquota quando ele passa para o varejo. Então, nós temos uma alíquota residual acumulada de 1,2% sobre o preço ao consumidor final. Já um produto nacional, como por exemplo a produção de soja, nós temos que ela vai sofrer uma alíquota quando ela passa para um processo de fabricação do farelo, esse farelo quando passa para um processo de fabricação da ração, essa ração quando ela passa para um processo de criação de gado, esse criação de gado quando ele passa por um processo de abatimento, depois um processo de processamento e por último um processo de varejo, todas essas etapas ela vai sofrer um imposto. Esse imposto vai gerar uma alíquota residual acumulada, né, de 13%. Então nós podemos ver que apesar do Brasil ele ser um dos maiores produtores de soja e criadores também de gado, nós temos uma grande desvantagem em relação aos tributos. 13% em relação a que um produto importado ele sofre apenas 1,2%, nesse caso mencionado. Pronto. E relacionado a isso também, nós vamos ter a oneração dos investimentos. Por quê? Nós temos vários fatores, né, como a deficiência no mecanismo de apropriação, aproveitamento de créditos, a existência também dos tributos cumulativos, como a gente já falou, que são incidentes sobre esses bens, sobre esses serviços, faz com que investir no Brasil ele custe muito mais caro do que investir em outro país. Como a gente pode ver na imagem abaixo aí, que foi de um estudo da CNI em 2014, o custo de uma instalação de uma siderúrgica no Brasil, ela vai ter um acréscimo de 10,6% devido ao impacto diretos e indiretos dos tributos sobre esses bens e serviços. Enquanto em outros países aqui, como a gente pode ver na Austrália, México e Reino Unido, esses tributos vão ser bem menores. E aqui eu vou falar de alguns outros problemas. O primeiro problema é a tributação na origem. Como assim? A tributação parcial na origem, que ocorre aqui no Brasil, ela vai provocar alguns conflitos federativos. No caso do ICMS, por exemplo, a cobrança do tributo é feita em parte no estado de origem e a outra parte será feita também no estado de destino da mercadoria ou do serviço. Isso meio que vai gerar uma guerra fiscal em que os estados vão procurar sempre reduzir suas alíquotas para tentar atrair essas empresas. Essa situação, né, vai gerar uma insegurança jurídica e vai distorcer nessas concorrências que ocorrem normalmente entre as empresas. Em relação à multiplicidade de alíquotas, nossos produtos de consumo, nós temos uma infinidade de alíquotas, né, a depender do tipo de bem ou serviço. Então, dependendo do tipo de bem e serviço, nós vamos ter diferentes alíquotas. Porém, em diversos casos, né, a diferença entre um produto e outro é muito pequena. E cada um estará sujeito a uma alíquota diferente. Então, a empresa ela vai ter certa dificuldade em escolher qual alíquota ela vai enquadrar seu produto. E essa dificuldade é tamanha que muitas vezes chega a ser até um caso de justiça. Essa multiplicidade de alíquotas, né, vai distorcer o princípio da neutralidade, como o Guilherme falou anteriormente, porque o princípio da neutralidade ele visa tributar todos os bens e serviços de forma homogênea.
em proporção do seu valor adicionado, né? Então, temos, por exemplo, quando um produto tem uma alíquota de 5% e outro produto ele vai ter uma alíquota de 10%, esse princípio da neutralidade se perde. Porque a tributação ela passa a interferir nesse preço relativo dos bens e produtos. Vai interferir até naquela relação que o Guilherme falou da maçã. Então, se temos tributações diferentes em diferentes produtos muito semelhantes ou até diferentes, nós vamos ter uma interferência na relação entre um produto e outro. E, por último, o calendário de recolhimento desfavorável. Temos que as empresas elas vão pagar os tributos bem antes de receber pela venda que gerou esse recolhimento de tributos. Por exemplo, uma empresa industrial ela leva em média 45 dias para receber por uma venda, sendo que outras empresas elas podem levar muito mais do que 45 dias para receber esse valor. Porém, o recolhimento de imposto, como o IPI, o PFIS, o CONFIS, ele ocorre sempre no dia 25 do mês subsequente da venda. Então, esse pagamento de tributos ele vai acontecer bem antes do recebimento pela venda, né? Provocando para aquela empresa um desalinhamento no fluxo de caixa e elevando também o custo financeiro das empresas. Bom, esse foi um dos problemas que eu e Chayane citamos do atual sistema tributário. Estou falando agora sobre o sistema brasileiro em comparativo com o sistema ideal. Com tudo que já foi apresentado anteriormente, a gente consegue assumir, claro, em uma perspectiva teórica, de que o sistema tributário possível, né, o brasileiro, ele é totalmente diferente do sistema tributário atual. E isso acontece em razão das restrições políticas, econômicas e de informação a que o governo se submete ao implementar qualquer tipo de política. Então, por exemplo, a primeira e a mais séria restrição é que a carga tributária global ela não pode diminuir em razão das dificuldades fiscais vivenciadas no país. Como consideração final, temos que essa apresentação ela discutiu alguns aspectos da tributação e analisou algumas propostas e características do sistema tributário ideal e brasileiro, admitido hoje no Brasil. Além de apresentar o sistema tributário atual para bens e serviços, com base na tributação indireta, e os seus problemas sobre ICMS, PIS, COFINS, IPI e ISS, conforme foram requisitados pelo professor da disciplina de Economia e Mercado. O grupo ele ainda correlacionou a discussão geral com os princípios tributários discutidos no assunto da semana 12, né, que trata de setor público. E aqui estão algumas das referências utilizadas nesse projeto, nesse trabalho. Entre elas, a gente consultou a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, e um livro muito importante na literatura que trata desse assunto, que é Direito Administrativo Brasileiro, escrito por Meirelles. Obrigado, essa foi a apresentação do G1. E no momento é isso, agradecemos pela atenção de todos, um forte abraço, qualquer dúvida nos encontramos inteiramente à disposição para esclarecimento. Caso a sua dúvida não esteja abrangendo a nossa área de conhecimento, a nossa bagagem de conteúdo, iremos pesquisar e no mais traremos a resposta. Obrigado pela atenção de todos, um forte abraço e até mais.